Olá! Nesta aula iremos abordar generalidades das medidas de ocorrência ou de frequência de doença. Primeiro, vamos definir e distinguir razão de taxa e de proporção. De seguida, definiremos de uma forma geral o que se entende por prevalência e por incidência. Terminaremos esta aula abordando a relação entre prevalência e incidência. Em epidemiologia, usamos 3 parâmetros para relacionar casos de doença ou resultados com denominadores diversos: a razão, a proporção e a taxa. A razão é um coeficiente entre dois números, na maior parte dos casos, mutuamente exclusivos. Ser mutuamente exclusivo quer dizer que não se sobrepõem. Por exemplo, ser diabético exclui não ser diabético. Assim, na razão de diabéticos para não diabéticos, temos duas categorias que se excluem mutuamente. De uma forma mais clara, numa razão ou rácio, o numerador não está contido no denominador. A proporção, por seu lado, é um tipo específico de razão em que o numerador está contido no denominador. Por exemplo, na proporção de doentes do sexo masculino, teremos, no numerador, o número de indivíduos do sexo masculino e no denominador, todos os doentes, ou seja, o somatório daqueles que são do sexo masculino mais os que são do feminino. A proporção não tem unidades, dado que estas são idênticas no numerador e no denominador, cortando-se a quando da operação matemática. A proporção varia entre 0 e 1, o que deriva do facto do numerador estar contido no denominador. É frequentemente apresentada sob a forma de percentagem. Ao variar entre 0 e 1, a proporção fornece uma estimativa de risco. Por exemplo, se a proporção de doentes diabéticos nos insuficientes renais é de 20%, podemos afirmar que em 100 doentes renais possa encontrar 20 diabéticos, ou seja, o risco, entre aspas, de ser doente renal e diabético é de 20%. A taxa é uma proporção na qual há especificação do tempo. Dividimos, genericamente, o número de eventos num determinado tempo pela população em risco do evento nesse mesmo período de tempo. Abordemos agora as medidas de ocorrência propriamente ditas. As medidas de ocorrência são aquelas que nos permitem conhecer e, até certo ponto, caracterizar os fenómenos de saúde e de doença numa determinada população, de um determinado lugar, num determinado tempo ou período de tempo. Existem dois grandes grupos de medidas de frequência epidemiológicas: a incidência e a prevalência. Ambas permitem quantificar a doença ou as características que estão associadas, como, por exemplo, a exposição. No entanto, enquanto que a incidência se refere sempre aos novos casos ou casos incidentes, a prevalência diz respeito habitualmente a todos os casos de doença ou da característica que estamos a estudar, independentemente de serem novos ou antigos. Assim, a prevalência, e passando o pleonasmo, diz respeito aos casos prevalentes numa determinada população num dado tempo. Importa referir que, no caso da incidência, podemos ainda distinguir entre incidência cumulativa, cumulative incidence, e taxa de incidência, incidence rate. As duas medidas referem-se a casos incidentes, isto é, novos casos. No entanto, a incidência cumulativa é uma proporção de casos incidentes e a taxa de incidência, como o próprio nome indica e por definição, tem uma importante componente de tempo no seu cálculo. Retomarei a diferença entre incidência cumulativa e taxa de incidência
na aula sobre cálculo e interpretação de cada uma destas medidas. A incidência e a prevalência estão relacionadas entre si. Se tomarmos como exemplo as doenças crónicas, que aqui definimos grosseiramente como aquelas que não têm cura e, como tal, se mantêm no indivíduo, os novos casos servirão para calcular a incidência e, posteriormente, constituirão parte dos casos da prevalência. Num exemplo mais concreto, os novos casos de infecção por VIH serão usados nos cálculos de incidência. Os casos de VIH, novos e velhos, serão usados no cálculo da prevalência. Curiosamente, para muitas situações, a contagem dos novos casos é mais fácil do que a dos casos. Sabemos que um novo caso de infecção por VIH é aquele que nunca tinha sido diagnosticado. No entanto, se pensarmos, por exemplo, no cálculo da prevalência de cancro de mama, as pessoas que foram tratadas e se encontram em remissão podem não ser contabilizadas como casos, mas na realidade não sabemos se estão ou não curadas. Isto acontece porque na remissão o indivíduo não tem doença clínica, mas não é considerado curado até que decorram habitualmente 5 anos sem sintomas. No cálculo de medidas de incidência e de prevalência, temos de definir claramente o que é um caso, ou seja, enumerar os critérios definidores de ter doença. Muitas vezes usamos a terminologia critérios de elegibilidade para caso e critérios de exclusão. Se tomarmos novamente o caso da infecção por VIH, o critério que permitirá definir o indivíduo como caso será a serologia positiva, anticorpos e antigénios para o VIH. Mas, se quisermos definir um caso de SIDA, os critérios serão outros completamente diferentes. Para além de definir o que entendemos por caso, temos ainda de definir a população do estudo e observar todos os seus elementos, ou uma amostra destes. No entanto, no caso da prevalência, a observação ocorre num tempo específico, considerado teoricamente como um ponto do tempo. No caso da incidência, a observação é realizada no intervalo de tempo, ou seja, ao longo de um período de tempo. Importa aqui referir que, quando falamos de ponto de tempo teórico no cálculo da prevalência, estamos-nos a referir ao período de colheita de dados que é entendido como ponto, mas que pode, de facto, ser um dia, uma semana ou um outro período. Por exemplo, num estudo censitário, que inclui todos os elementos de uma população, para determinar a prevalência de tuberculose pulmonar nos indivíduos internados, a colheita de dados é realizada num só dia. Isto porque, se o fizéssemos em mais do que um dia, teríamos variação nas unidades de observação doentes. Uns morreriam, outros teriam alta e outros ainda seriam admitidos ou readmitidos. Noutro estudo, sobre a prevalência de hábitos tabágicos nos trabalhadores de uma fábrica, o período de colheita de dados poderá ser de um mês ou de uma semana, sendo a prevalência calculada como se tratasse de um dia. A prevalência e a incidência estão relacionadas, sendo por vezes possível calcular uma em função da outra. A prevalência depende da taxa de incidência e da duração da doença. Desde que a prevalência seja baixa e não varie ao longo do tempo, a seguinte fórmula pode ser usada para calcular a taxa de incidência. Para uma maior compreensão da relação entre incidência e prevalência, recomendo que assista às aulas sobre estes dois temas. Vimos, nesta aula, quais os parâmetros usados em epidemiologia, o que se entende por incidência e por prevalência e como se relacionam estes dois conceitos. Caso tenha dúvidas, poderá contactar-me através deste endereço de e-mail. Muito obrigada pela sua atenção.